Uma vez, num curso lá na Fazenda Coringa, né, no Ceará, um agricultor falou uma coisa muito interessante para mim, né? Ele falou assim, na agrofloresta, então, eu aprendi que você tem que ter o plano da produção, né? Então, sempre pensar a produção, o que vai estar produzindo nos primeiros dias, nos primeiros meses, nos primeiros anos, daqui 20, daqui 40, daqui 50 anos, né? Então, ter esse plano da produção. E aí, como diz um indígena que eu tive a oportunidade de trabalhar, o Tari, né? Roça tem que ter comida, né? Roça tem que ter produção. Uma roça sem produção é uma roça muito triste, né? Mas esse agricultor do Ceará, ele falou uma coisa muito interessante, né? Ele falou assim, mas também a gente também tem que ter o nosso plano da produção, da segurança alimentar, da vida do solo, né? Então, muitas vezes a gente planta, né, que nem uma vez eu estava plantando uma glericídia no curso lá na fazenda da Toca, e uma participante do curso falou assim, mas para que glericídia? Né? E eu falei assim, não, é para gerar matéria orgânica, né? E ela falou assim, mas só para isso? Né? Eu falei assim, não, é para tudo isso, né? A matéria orgânica para gente ela é muito importante, né? Então, como disse esse agricultor lá no Ceará, né, é importante ter esse plano da matéria orgânica. Né? Quando a gente fala em agrofloresta, a gente fala muito nas árvores, né? Então, a glericídia, o ingá, a mutamba, né? Cada região vão ter as suas, né? Aqui no sul a gente usa muitas lauráceas, as aroeiras, o eucalipto, que cresce bem aqui também. E aí lá no centro-oeste a gente usava muito mutamba, tamboril, né? Cada região vai ter as suas, né? Mas a gente fala muito nas árvores, né? E a árvore, ela é muito importante para a gente, né? A terra ela começa a ficar fértil mesmo, começa a construir solo, a gente vê quando a gente começa a ter árvore, madeira sendo podada e sendo colocada no lugar, né? Mas quando a gente planta a árvore, né, por mais que seja uma árvore muito crescedora, como uma glericídio, como um eucalipto, essa árvore vai demorar para a gente começar a ter matéria orgânica. Né? Na prática, a gente vê que a partir do segundo ano. Né? Então, quem que vai gerar matéria orgânica para a gente nesse começo? Né? Então, entram os capins, entra o feijão guandu, entra o margaridão. Né? Então, ter esse plano da matéria orgânica. Né? Aqui no meu sítio, eu tive a bondade de ter a sorte de ter uma área de samambaia, né? Então já tinha muita matéria orgânica acumulada, né? Então a gente usou essa massa da samambaia, né, para preparar as camas, né, onde a gente entrou com o plantio das árvores, o plantio do milho, o plantio, né, das frutas, da mandioca nas linhas. Mas por mais que tinha bastante matéria orgânica, essa matéria orgânica ela é finita, né? Ela vai se acabar. Então a gente plantou plantas que gerassem matéria orgânica, né? Por exemplo, capins, né? Lá no caso, aqui no caso a gente plantou capim mombaça, né? E a gente plantou também margaridão, plantou feijão guandu, né? Para gerar essa matéria orgânica nesse início, né? Para repor a matéria orgânica nas camas. Né? Complementar, doutor Walter. Eu fiquei muito feliz de estar filmando lá e vendo essa área da samambaia, né, a agrofloresta ali recém-feita, né, e ainda fazer um tanto ali do corte da samambaia. É muito interessante a gente ouvir um Namastê falar isso. Eu tive uma sorte de ter uma área que tinha bastante samambaia. Em geral, a samambaia é um problema na agricultura convencional, né, tem que acabar com ela e tal, e na verdade ela tem uma quantidade de matéria orgânica, uma produção elevada de matéria orgânica que é útil no caminho de plantar junto com a natureza, né? E aí os capins e o margaridão e outras espécies contribuem nesse processo até que as árvores comecem a produzir biomassa, né? Eu vou compartilhar rapidamente aqui uns slides. Aí você me dá um toque aí, Fabi, se tá aparecendo minha tela. Tá aí, tá beleza? Sim, tá. Peraí que eu vou colocar aqui. Isso, certinho. Esses dados aqui, pessoal, não são da área do Namastê, né, mas são de áreas de agrofloresta no assentamento Mário Lago, lá em Ribeirão Preto, e no assentamento Contestado, aí perto do Namastê, no município da Lapa, no Paraná. A gente passou 2 anos indo a cada 3 meses em algumas áreas que estavam em início de implantação de agrofloresta, e medindo algumas coisas, entre elas a quantidade de capim que era
cortado e colocado sobre os canteiros, e análise de solo, feita a cada 3 meses também, para verificar como é que estava a evolução de alguns parâmetros no solo, né? Então, uma coisa que a gente percebeu é que, em média, tinha sempre 4 quilos por metro quadrado de capim cortado sobre os canteiros. Isso equivale a uns 10 quilos de capim verde, né? A gente falou até um pouco isso ontem. Mas o que a gente quer chamar a atenção aqui é que também foi colocado um pouquinho de calcário no canteiro, o equivalente a 800 quilos de calcário por hectare, e o equivalente a 100 gramas por metro quadrado de adubo orgânico fosfatado, nessas áreas que a gente avaliou. Esse capim, que foi o capim Mombaça, ele teve de 3 a 5 cortes por ano, algumas situações um pouco mais, né? Mas quando a gente faz a conta por hectare, do quanto de capim é produzido e picado, colocado sobre o canteiro, dá essa quantidade de 300 a 500 toneladas de material vegetal verde, de biomassa verde, por hectare por ano. Ou seja, a gente está falando aqui de usar a fotossíntese, usar a produtividade primária, que os capins fazem muito bem, crescem muito rápido, né? A taxa de fotossíntese é elevada, para aproveitar essa biomassa e usar como proteção do solo, como adubação em cima do canteiro. E, ao mesmo tempo, esse capim está com as suas raízes ativando a microbiota, ajudando a liberar fósforo, enfim. E aí, alguns resultados econômicos e relacionados aqui também com a química do solo. Aqui um gráfico que identifica 5 áreas, as 5 áreas que a gente analisou. O Mário, a área do César e a área do Edson na Lapa, e uma área do Paraguai e uma área do Zaqueu lá em Ribeirão Preto. Então percebam, o pH, ele saiu de 4,7 para 6,3, 6,27, né? O carbono foi de 10 para 34. E a saturação de bases mais que dobrou. A saturação de base mede a quantidade de cátions, né? É uma medida indireta da quantidade de cátions que são nutrientes no solo. Veja, se a gente quisesse, por exemplo, nessa área do Paraguai, passar o pH de 4,7 para 6,2, usando as fórmulas da agronomia convencional, tem algumas fórmulas para chegar nessa conta, ficaria mais ou menos em torno de 10 toneladas de calcário. Varia um pouco em função do solo, em função da conta que a gente usa, mas ficaria em torno de 10 toneladas de calcário por hectare. Isso daria mais ou menos, com alguma variação, né, mas mais ou menos um preço de R$800 por hectare. Foi utilizado apenas 800 quilos por hectare, o equivalente a R$64 por hectare. Por que foi possível essa elevação de pH tão grande com tão pouco calcário? Por causa do manejo agroflorestal, por causa da intensa quantidade de matéria orgânica colocada aqui em cima, junto com muita fotossíntese dentro do próprio canteiro, junto com muita proteção do solo, junto com microbiota funcionando, degradando substâncias, e contribuindo para a ativação cada vez mais intensa dessa própria microbiota e produzindo cada vez mais a redução da acidez. Quando a gente vai e olha para o fósforo, o adubo utilizado foi um adubo fosfatado, o iorim, né? Um adubo orgânico fosfatado, mas tem pouca quantidade de fósforo. O fósforo saiu dessa situação ali de 5, 2, 3 miligramas por decímetro cúbico de fósforo e subiu desse jeito que está aí, né? Na área do Mário, por exemplo, foi lá a mais de 160. Na área do Paraguai, foi para mais de 100. Na área do Edson, chegou em perto de 80. Na agricultura convencional, se diz que a gente precisa ficar ali entre 12 e 18 miligramas por decímetro cúbico de fósforo, no mínimo, para poder ter produtividades relativamente boas. O caso é que o fósforo no solo brasileiro, nos solos brasileiros de forma geral, ele não é escasso. Ele é escasso de forma solúvel, mas existe muito fósforo quelado, ele está organizado quimicamente de um jeito que ele não está liberado. Essa ativação microbiana promovida pelo manejo agroflorestal, junto com o adubo orgânico fosfatado, junto com aquele pouquinho de calcário, junto com aquela intensa quantidade de capim, que fez essa evolução bastante grande. Então se a gente pegar o custo do adubo que foi utilizado, em torno de R$300 a R$500 por hectare.
Na agricultura convencional, se a gente fosse aumentar até o 18 ali de fósforo e usar um adubo bastante comum, por exemplo, um super simples, a gente precisaria de em torno de 600 kg de super simples por hectare para atingir os níveis minimamente aceitáveis. Só isso já daria uns R$ 1.200 por hectare. Então, trabalhar com a produtividade primária, com o manejo da microvida do solo, com a cobertura do solo, com a poda constante de material, de biomassa para usar na agrofloresta, faz com que haja, como a gente discutia ontem e anteontem, né, faz com que haja cada vez mais evolução dos processos ecológicos, cada vez mais diversidade, cada vez mais abundância, cada vez mais liberação de nutrientes no solo e cada vez menos dinheiro que a gente gasta para comprar insumos externos, né? E aí, quando a agrofloresta vai crescendo, aí aqui são dados da região lá de Barra do Turvo, Adrianópolis, lá na Cooperar Floresta, né? A agrofloresta vai crescendo, vai sendo manejada, para trazer aqui mais alguns dados em relação a essa questão da adubação pelas próprias plantas. O Luizão, o Frof, com mais um monte de gente, fez um levantamento da quantidade de folhas e galhos sobre o solo a partir dessa poda, em agroflorestas de 5 a 15 anos. E está ali o resultado, né? Uma grande quantidade de material orgânico picado e colocado no solo. Na floresta, uma queda de folhas ali de 39 toneladas por hectare, mas nas agroflorestas uma quantidade maior, porque é podado, né? Para resumir aqui a nossa conversa, olha só para o quadro da esquerda aqui, ó, os nutrientes nas folhas só, sem falar em galho, que estão vindo por hectare a partir dessa poda e dessa queda de folhas, imitando e potencializando a dinâmica de clareiras, né? Carbono ali de 4 a 5 toneladas por hectare, nitrogênio de 179 a 241 quilos por hectare, o cálcio de 133 a 180 quilos por hectare e assim por diante. E aí, quando a gente junta alguns outros dados, a gente percebe que a evolução da fertilidade do solo está par e passo com a evolução da diversidade e da densidade de plantas que estão na agrofloresta. Então, foi feito o levantamento também lá em Barra do Turvo. As florestas em volta da agrofloresta, as capoeiras, né, tinham em torno de 3.700 plantas por hectare, em torno de 14 espécies. Nas agroflorestas, isso vai para 7.000, 6.000 plantas por hectare e um número maior de espécies. É mais planta por metro quadrado, por hectare, do que na floresta. Essa riqueza de espécies e densidade das plantas estão relacionadas com a diversidade microbiana do solo. Então, também tem uma elevação dessa atividade microbiana. A biomassa microbiana ficou semelhante entre as florestas sem manejo e as agroflorestas. Mas a taxa de decomposição das folhas foi maior nas agroflorestas do que nas florestas. O que é isso? É a quantidade de folha que é degradada por dia pela microbiota do solo. Então, essa taxa foi de 186 miligramas por grama a 213 miligramas por grama de folha por dia. É uma taxa muito elevada, que vem dessa atividade da microvida do solo. E em relação à mesofauna, que é aqueles bichinhos que a gente enxerga, minhoca, aranha, colêmbulo, né, não é fungo, bactéria, já é um pouquinho maior, né, foram identificados nas agroflorestas de 281 a 299 organismos da mesofauna por armadilha. E nas florestas, 238, ou seja, uma quantidade menor. Então, a gente está potencializando a ciclagem, potencializando as dinâmicas, potencializando os processos ecológicos, né?